Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu Anthurium clarinevium. Não liguem para essa sujeira excessiva que está em cima dele. Essa planta está prestes a comemorar um mês aqui no meu cultivo. E nesse quase um mês ela já está soltando uma raiz nova, como vocês podem ver aqui. Aqui eu tenho uma nova brotação vindo. E nesse caule eu tenho uma gema de brotação ali que pode se desenvolver e virar uma nova muda. Essa planta, ela chegou para mim num vasinho bem pequenininho. Eu mudei ela para essa cuia de porcelana. Coloquei substrato de orquídeas terrestres, que é folhagem, casca de pinos, aquela coisa toda. Não tem terra em excesso, né? É quando a gente fala orquídea terrestre, geralmente é substrato terra-pilheira, né, que é um substrato com várias misturas aí de galhos e tudo mais. E por isso que essas plantas assim, elas gostam desse tipo de substrato. Na parte de cima, para manter bastante umidade, eu coloquei o musgo esfagno. Olha só, eu fiz como se fosse uma montanhazinha e coloquei ele em cima. Eu levantei ele um pouquinho, justamente para que ele se enfie dentro do vaso. E posteriormente, quando eu ver que essa planta está realmente se desenvolvendo mais rápido, eu vou colocar uma estaca de madeira aqui para que ela cresça, né? Porque assim como as jiboias, os antúrios costumam soltar folhas maiores quando eles estão agarrados a alguma coisa, tá bom? É, Até mesmo os antúrios comuns, a esses que a gente encontra em supermercados, que tem aquelas flores coloridas, né, inflorescências coloridas, eles também fazem isso, tá bom? Então, o vaso não é muito válido, o tamanho do vaso. Mas é claro que se eu ver que ele não gostou no cultivo na madeira, eu vou trocar ele para um vaso maior, tá? Mas lembrando sempre que o ideal para essa planta é muita rega, tá? Eu rego aqui todo dia. E borrifar as folhas durante a manhã, tá? A adubação eu fiz quando ele chegou, que eu comentei no vídeo quando ele chegou, né? Que eu mostrei para vocês. E não fiz mais adubações nele, tá? Eu pretendo fazer a cada 3 meses, porque para folhagem não é necessário tanta adubação assim, tá? Mas, por exemplo, se você tem aquele outro antúrio, que é o que todo mundo tem, geralmente, que é o do de mercado, a cada 15 dias é interessante você fazer adubação por conta das flores, né? Que o atrativo dele é as flores. Esse daqui, como vocês podem ver, o atrativo dele são as folhas, né? Que são bem diferentes, olha só. Tem um formato de coração e tem bastante nervuras. Hoje é dia 16 de junho e como vocês podem ver, a raiz entrou no substrato ou está entrando no substrato, tá bom? Sinal que ela gostou bastante do meu cultivo. E aquela brotação que eu já tinha me referido, olha só como que ela está. Ela já está apontando para fora, provavelmente vai ser novas folhinhas, tá bom? E aquela gema de brotação até agora não se desenvolveu, não aconteceu nada com ela, mas quem sabe ela não se desenvolva em uma nova muda. Eu vou gravando para vocês irem acompanhando o desenvolvimento do meu antúrio. Hoje é dia 1º de julho, já se passou algum tempo desde o último vídeo que eu gravei, então resolvi vir atualizar também por conta disso aqui. Como vocês podem ver, a folha ali já está apontando, já está saindo, né, da base aqui. Por enquanto é só uma folha nova, não está saindo outras folhas nem nada. Aqui no Rio de Janeiro está ventando bastante, então talvez o vento atrapalhe um pouco o vídeo. Mas, gente, olha só, a folha já está saindo, né? E até que ela se forme, eu continuarei gravando os vídeos aqui atualizando o que está acontecendo nesse meu Antúrio clarinete. Julho, e como vocês podem ver, a folha está começando a se abrir ali. Ela tá bem pequenininha, mas isso é super normal, porque elas são pequenas assim, ao longo dos dias elas vão se abrindo, vão ficando maiores. Eu torço para que ou ela fique no tamanho das outras folhas, ou ela fique um pouquinho maior, né? Já que a primeira folha, desde que ela chegou 10 de julho, como vocês podem ver, a folha já se desenvolveu bem.
Agora eu acho que ela vai começar a se expandir, né? E nessa fase de expansão da folha, que ela começa a crescer, é importante sempre pulverizar na parte da manhã, tá? Aqui no Rio tá bem frio, assim, na parte da manhã. Porém, ao longo do dia vai esquentando bastante. Então eu faço essa pulverização na parte da manhã, porque eu sei que até o fim da tarde ela está completamente seca. Hoje é dia 16 de julho e a folha do Anthurium clarinevium cresceu bastante desde o último vídeo, como vocês mesmos podem ver. E a mesma coisa aconteceu com o Anthurium chrysalidum, né? Está chovendo aqui no Rio, fazendo bastante frio. Mas mesmo assim a folha está se desenvolvendo bem. No frio eles costumam dar uma estagnada, né? Não se desenvolver muito bem. Mas no meu caso aqui não é o que está acontecendo. Hoje é dia 22 de julho e apesar de não estar tão grande como a do Chrysalidum, a folha do meu clarinevium se desenvolveu um pouquinho. Mas eu espero que ela cresça mais, tá? Porque a tendência é que as folhas novas se desenvolvam maiores do que as folhas antigas, não é mesmo? Só que aqui no Rio, de noite, está fazendo um pouquinho de frio. Talvez isso dificulte o desenvolvimento da folha, tá? Mas eu vou gravando para vocês irem acompanhando juntamente comigo. Gente, hoje é dia 24 de julho. A folhinha continua quase na mesma, tá? Se ela cresceu, cresceu pouquíssimo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte... O meu Chrysalidum, ele tem se desenvolvido bem mais rápido do que o meu clarinevium, desde do surgimento da folha até o crescimento dela tem sido bem mais rápido do que o clarinevium, mas provavelmente isso tudo é culpa do tipo de cultivo que esse daqui viveu antes de chegar para mim, né? São duas plantas de locais diferentes, essa daqui provavelmente foi uma planta feita em vidro, tá? E teve um cultivo todo regrado dentro de uma estufa, onde o clima é perfeito, tudo é bonitinho para que ele se desenvolva bem. E quando chegou aqui na minha casa, obviamente eu não tenho esse tipo de cultivo. Então, muito provavelmente por isso, a lentidão para se desenvolver. Agora, o Chrysalidum, ele se desenvolveu muito mais rápido, por ser uma muda feita de semente e... a pessoa que me vendeu, né, que foi a Dona Mary, eu tenho certeza que cultivava assim como eu cultivo, ao ar livre, sem nenhum tipo de proteção, né? E por isso que ele tem se desenvolvido bem mais rápido do que esse aqui. É só uma hipótese, uma teoria, não sei se é verdade, mas... aparentemente é o que eu tenho sentido entre as duas espécies. Bem, pessoal, hoje é dia 27 de julho e eu creio que essa folha aqui vai crescer mais um pouquinho por conta do tempo aqui no Rio. Tem feito bastante calor de dia e à noite frio. É um clima muito bom para o desenvolvimento dessa folha. E ela não deu sinal que tá começando a esverdear, ficar esse verde no tom mais escuro, como vocês mesmos podem ver. Então, creio eu que ela vai se expandir mais um pouquinho do que a gente tá vendo aqui, ó. Ela já tá mais ou menos do tamanho do palmo da minha mão, tá? Mas creio que ela vai se desenvolver mais um pouquinho. Hoje é dia 1º de agosto e apesar dessa folha ter crescido bastante, olha só, eu ainda não estou satisfeito, eu quero que ela cresça mais ainda. Como ela ainda está nesse tom verde claro, provavelmente ela vai crescer um pouquinho mais. E quando ela começar a ficar num tom mais escuro, sinal que ela cresceu o suficiente. Então eu torço para que ela fique pelo menos do tamanho do palmo da minha mão. Dia 27 de agosto, estou muito contente de finalizar esse vídeo, porque a folha se desenvolveu muito bem, como vocês podem ver. Olha só o formato dela, realmente de um coração. Em comparação às outras folhas, eu realmente acho que essa foi a mais bem desenvolvida que ele soltou. Olha só. E, gente, para minha surpresa, está vindo mais uma folha. E como vocês podem observar, o que eu já tinha dito num vídeo anterior, quando ele chegou e eu replantei, que os antúrios, eles crescem uma folha em cima da outra, né? Ou seja, eles crescem em direção acima. Porque eles são, na sua maioria, epífitos, né? Eles não necessariamente necessitam de um vaso grande para se desenvolver bem. Por quê?
Como eles vão crescendo para cima, as raízes ficam aéreas, né? Então creio que eu posso deixar ele mais um tempinho aqui nesse vaso, pelo menos por quase um ano aí, e depois eu me preocupo em fazer o replante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, comenta aí embaixo e curta. Tchau, tchau.